Senhores, um outro tópico que nós precisamos vencer aqui, estudar, e nós também já vimos, tá? Eu falei isso com os senhores nesse semestre e em semestres passados. É bom que os senhores foram meus alunos. Quando pega a turma pela metade, você fica meio assim, não sabe o que o outro professor falou em TGP. Eu sei que eu falei isso com os senhores em TGP e falamos aqui nesse semestre o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, que tem previsão normativa nos artigos 141 e 492 e que, ao fim e ao cabo, trazem ali uma vinculação entre o que foi pedido, aquilo que vai ser julgado. Então, quando do exercício da jurisdição, até em razão da inércia da jurisdição, o juiz está vinculado àquilo que foi pedido pela parte. A limitação incide, na verdade, sobre os elementos da demanda. O juiz não pode abranger parte externa, o juiz não pode abranger causa de pedir externa, o juiz não pode julgar pedido externo daquilo que compõe a demanda. Porque os elementos da demanda são partes, causa de pedir e pedido. Mas, como eu lhes disse, tudo na demanda gira em torno do pedido. As partes, a parte que pede e a parte contra quem se pede, demandante e demandado, gira em torno do pedido. A causa de pedir, não tem nem graça explicar, né? Está no nome. A causa de pedir é o que te faz pedir. Então há uma nítida conexão com o pedido. Tudo na demanda está relacionado ao pedido. Por isso que quando você diz que o princípio da congruência é uma vinculação do exercício da jurisdição àquilo que é pedido, você está globalmente embarcando todos os elementos da demanda. Bom, mas mais importante do que entender e saber o que é essa ideia geral sobre o princípio da congruência ou correlação ou adstrição, são termos sinônimos, é a percepção dos vícios, né? Dos equívocos, quando se descumpre esse princípio da congruência. E os vícios, como os senhores já sabem, e eu estou aqui pontuando, os senhores sabem bem por que também, porque está na avaliação dos senhores, os vícios podem ser de 3 ordens. O vício pode ser, a sentença pode ser ultra petita, extra petita ou citra petita. Vou ver uma por uma. Ultra petita. A sentença ultra petita é aquela que ultrapassa o pedido formulado na demanda. Então o juiz julga aquilo que foi pedido, mas ele ultrapassa. Então a parte pediu obrigação de pagar quantia, só que a parte pediu 100 mil. O juiz condenou o réu a pagar ao autor 1 milhão. Ele se excedeu. Ele ultrapassou aquilo que foi pedido. Sentença ultra petita. A sentença extra petita, o vício se dá porque o juiz julga fora do que foi pedido. O juiz se manifesta sob uma pretensão diversa daquela que foi pedido. O juiz concede algo distinto do que foi pedido. Vamos ficar no mesmo exemplo. A parte pediu a obrigação de pagar quantia. Condena o réu a me dar dinheiro. O juiz condenou o réu a entregar um carro para o autor. O juiz condenou o réu a entregar ao autor uma granja de galinha. Cabeças de gado. Fora do que foi pedido. Pedi dinheiro. Não quero entrega de coisa, não quero fazer, não quero não fazer. Na extra petita, o vício se dá porque o juiz julga fora do que foi pedido. Aqui não é a análise julgou além ou a quem, ele julgou fora. Não é a questão, eu pedi R$1, o juiz me deu uma galinha. É 1 por 1. Não é uma questão quantitativa aqui. Eu pedi R$1.000, o juiz me deu 1000 figurinhas. Não é uma questão quantitativa, é uma questão qualitativa, uma questão de obrigação. Eu pedi dinheiro. O cara está me entregando coisa diversa da que eu pedi. A obrigação distinta da que eu pedi. Extra petita, fora do que foi pedido. E nós temos a sentença, o vício da sentença citra petita.
A sentença citra petita é aquela que julga, oposta da ultra petita, né? A citra petita é aquela que julga menos do que foi pedido. Mas tem que ter cuidado com o seguinte. Vejam o que prevê o artigo 490. E eu deixo a citra petita sempre para o final, porque ela é que, em geral, dá mais confusão. Olha o 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes. Então, quando o juiz julga, ele não dá o tudo ou nada para a parte. Ele pode julgar parcialmente procedente. Naquele meu pedido, naquele meu exemplo, na qual o autor foi a juízo em face do réu e pediu 100 mil reais. Vem uma sentença e condena o réu a pagar ao autor 80 mil reais. Tem algum vício? Não tem vício nenhum. Porque o autor pediu obrigação de pagar quantia. O juiz respondeu obrigação de pagar quantia. Não é extra petita. Não julgou fora do que foi pedido. Julgou o que foi pedido. O autor pediu 100 mil. O juiz não se excedeu aos 100 mil. Ele julgou até os 100 mil, mas disse que ele não tem o direito aos 100 mil. Na verdade, quem se excedeu aqui foi o autor. Aos olhos do juiz, o autor pediu mais do que ele tinha direito. Porque para o juiz está demonstrado nesse nosso exemplo que o autor teria direito apenas aos 80 mil. Então, uma sentença de parcial procedência. Tem vício nenhum. Está certíssimo ali. Isso não é uma sentença citra petita. Então, sentença citra petita não é aquela que julga menos do que foi pedido nesse sentido quantitativo, de valor, do quanto que a parte pediu. Sentença citra petita é aquela que julga menos pedidos do que foram formulados. Então, acaba que a sentença citra petita é a sentença omissa. A sentença que deixa de se pronunciar sobre alguns dos pedidos. Então, vamos supor que naquele nosso exemplo, o autor foi a juízo em face do réu e pediu dano material de 100 mil e dano moral de 1 milhão. Aí veio a sentença e condenou o réu a pagar ao autor 80 mil reais a título de dano material. Temos vício? Temos vício. A sentença é citra petita. Quanto ao dano material, ok. Pediu dinheiro, recebeu dinheiro. Pediu 100 mil, não ultrapassou 100 mil, quanto ao dano material, tudo certo. Só que o pedido de dano moral não foi julgado. O juiz se omitiu. Então o juiz julgou menos pedidos do que foram formulados. A parte formulou 2 pedidos, o juiz julgou 1. Lembra a inafastabilidade da jurisdição? O juiz não pode deixar de julgar, é vedado não licet, não liquer. O juiz não pode deixar de julgar. O artigo 140 do CPC vai dizer isso. E aí os senhores vão ver, já que eu falei mais cedo aqui de recurso, em face da decisão omissa, é cabível embargos de declaração, que é um recurso próprio. Falarei nada aqui sobre recurso, tá? Recurso é outro momento, os senhores verão adiante, é só porque tem a ver aqui. Embargos de declaração, artigo 1022 do CPC. Quando a decisão é omissa, esse aqui é um caso clássico de decisão omissa, é cabível embargos de declaração. Ok? Agora, nesse princípio da congruência, nós temos algumas exceções que eu não falava antes, o momento certo de falar é aqui, né? A gente vai, na didática, meio que enganando vocês, a gente vai falando que dá para falar. Os senhores vão evoluindo na matéria, a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Alguns casos admitem a inobservância, um descumprimento. Mas veja, não é nem descumprimento, porque é uma exceção, porque é a lei que trata disso, né? Então nós temos hipóteses excepcionais de a essa característica da congruência. Um grande exemplo é a fungibilidade. Não, já falei, vou nela. Fungibilidade. Em alguns procedimentos, o exemplo clássico são as ações possessórias. Também aqui, próximo semestre, processo civil 2, procedimentos especiais. Só que nas ações possessórias, nós temos uma distinção entre ação de manutenção de posse e reintegração de posse,
E é difícil de você diferenciar exatamente qual é bem a hipótese entre elas. E, pior do que isso, a situação fática muda muito. Então, o que começou como uma causa de manutenção de posse evolui para uma reintegração. Os senhores verão tudo isso no momento próprio, tá? Então, o que era um esbulho virou uma turbação, depois o que era uma turbação virou o esbulho, porque o quadro fático alterna muito. Então, quando o juiz vai julgar, pode ser que a situação concreta não seja aquela do início da demanda. E aí, se o juiz for formalmente ver aquilo que está pedido, pode dar um problema. Pode ser que a jurisdição não preste de nada. E a medida que o juiz vai dar para a parte não lhe atenda. A parte tenha direito a uma tutela possessória e a jurisdição seja inócua por um vício formal. O que nós temos aí? Uma própria exceção prevista em lei. A própria lei excepciona. Vou pegar lá para você a previsão. Ó. A propositura de uma ação possessória em vez de outra não obstará que o juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados. Então você descreveu uma turbação e pediu uma manutenção na posse. Mas o juiz disse que era esbulho. Tem que ter cuidado aqui, porque se você dá o exemplo como esbulho e diz mais turbação, você pode cair nessa brincadeira, né? Tomar esturbante, tipo de coisa. Então por isso que eu dou sempre como eu começo o exemplo como sendo turbação, mas era esbulho, porque senão dá esse problema aí. Então a parte pediu turbação, mas o juiz viu que era esbulho. Então a parte pediu manutenção, mas era caso dele dar reintegração. O que ele vai julgar? Nesse caso aqui é um caso excepcional. Ele vai julgar a reintegração. Ele vai julgar o que a parte tem direito, que é a previsão expressa, fungibilidade. Ele vai fingir que um é outro, porque a lei autorizou. Então aqui nós temos uma exceção, ok? Uma outra exceção são os pedidos implícitos. Esse nós estudamos aqui nesse semestre. Os pedidos implícitos. Os senhores se lembram lá da aula de pedidos que nós estudamos? Correção monetária, juros legais, as custas, honorários sucumbenciais, as prestações de trato sucessivo, quando for o caso. Tudo isso considera-se incluído no pedido, ainda que a parte não tenha formalmente pedido. Pedidos implícitos. Mas há previsão expressa também nesse sentido. Parágrafo 1º do artigo 322, dentre outras previsões que nós vimos no momento próprio. E um outro e último exemplo é o resultado prático equivalente. Isso aqui, resultado prático equivalente, é lá de processo civil 4, lá na execução. Eu não vou nem me aprofundar muito não, vou fazer só um apanhado geral aqui, não vou nem pegar dispositivo para não confundir vocês. O resultado prático equivalente, ele se dá em substituição ao que se chama de tutela específica. Tudo isso aqui é lá na execução, processo civil 4. Execução é uma tutela jurisdicional que visa satisfação da obrigação, né? É o dia seguinte ali da condenação. O juiz, e não é apenas no caso de condenação, tá? Mas um dos exemplos é a condenação. O juiz condenou o réu a uma obrigação de pagar. O réu não pagou. Então agora o Estado vai atrás de implementar aquele pagamento. Já devem ter ouvido falar de penhora online. Vai lá, vai agredir o patrimônio do cara, vai tirar na margem e vai entregar para o credor. Isto é uma atividade executiva, de implementação, de satisfação da obrigação. Ok? Ok. Mas em alguns casos, você não consegue implementar a própria obrigação que a parte tem direito, que é a tutela específica. Tutela específica é o que a parte tem direito. Você não consegue.
Nas obrigações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, você pode ter dificuldade. Obrigação de fazer, por exemplo, trabalho escravo é proibido, né? O máximo que o juiz pode fazer é botar multa e tal, mas o juiz não pode botar uma metralhadora na cabeça do devedor e mandar ele fazer. Não pode, não tem como. Então se o cara for tinhoso, for ruim, falar não vou cumprir, não tem muito o que fazer, não. Existem até medidas executivas para tentar compelir, forçar o camarada. Mas muito mais do que isso não tem como fazer. E aí imagina, o credor enche o saco. Ele pode converter aquilo em uma obrigação de pagar. Então as obrigações de fazer, de não fazer, de entregar coisa. Você imagina, uma obrigação de entregar uma coisa infungível, insubstituível. Sei lá, um quadro, uma obra de arte rara. E aí o devedor fala assim, não vou entregar. Não tem santo que me faça entregar. Sabe por quê? Porque eu queimei. Aqui, prova, queimei. Nunca vou entregar. E aí, vai fazer o quê? Ele não vai entregar mesmo. A coisa não existe, a coisa pereceu. A obrigação de entregar nunca será cumprida. Então você vai converter aquilo para um resultado prático equivalente. Então aqui no resultado prático equivalente, o que nós estamos vendo é a conversão. Nós teremos a conversão da medida originária em outra. E em geral é uma conversão em perdas e danos. Então você não consegue cumprir a obrigação originária, você converte em perdas e danos. Então o juiz não julga exatamente, não concede à parte exatamente aquilo que originariamente ela pediu. Há uma conversão. Também é uma outra exceção. Os senhores verão isso melhor adiante. Ok? Ok. Beleza.